Nesse vídeo a gente vai te falar quanto realmente se gasta para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Claro, baseado em como foi o nosso Caminho de Santiago, nossos dois Caminhos de Santiago, 2019 e 2023. Vamos levar em consideração que não vamos falar de custo de passagem aérea, porque tem pessoas que vão com milhas, tem pessoas que já moram na Europa, então passagem aérea não está inclusa nesses custos. Também não está incluso o seguro viagem, porque tem pessoas que usam o seguro viagem do cartão de crédito, tem outras que vão comprar, a idade influencia, o tempo que você vai ficar lá também influencia, então esse custo também não vai entrar na conta. Bom, e aproveitando que a Carol falou de seguro, se vocês quiserem fazer um seguro viagem mesmo que a gente usou nos dois caminhos, a gente precisou usar no primeiro caminho e foi excelente e muito barato, o link está na descrição. Outra coisa que é bom levar em consideração, a gente vai falar sobre o Caminho de Santiago, o Caminho Francês de Santiago, que são os... a gente fez ele 2 vezes, o Caminho Francês de Santiago. A gente vai falar os valores em euro, porque você vai viajar, vai ser em euro, né? Então não importa se você está vendo esse vídeo hoje ou daqui a um ano, o euro vai estar a cotação que tiver. E é importante também o tempo que a gente levou. A gente levou 36 dias de Caminho de Santiago. Então vão ser valores baseados nos 36 dias do Caminho Francês. Saindo lá de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. Para fazer o nosso primeiro Caminho de Santiago, a gente entrou em vários grupos, em fóruns, para ver como é que funcionava, né? Quanto dinheiro que as pessoas recomendavam, né, que fosse levado. Muito. E por conta disso, a gente adiou nosso sonho por muito tempo, achando que era impossível, né? Em 2019 se falava na média de 30 euros por dia. E a gente levou isso, um pouquinho a mais. E quando a gente chegou lá e fez o nosso caminho, nós vimos que precisava de bem menos. Praticamente metade do que falava. A gente gastou muito menos. E sem passar necessidade nenhuma, perrengue nenhum, fazendo tudo do jeito como a gente queria fazer. Atualmente, nos fóruns, grupos e tal, a galera fala em cerca de 40, 50, 60 euros até por dia para cada um. Alguns falam até mais. Mas, sério, a gente não gastou nem metade disso. Como lá em 2019 a gente fez o caminho e viu que era muito diferente do que as pessoas falavam na questão de valores, né? A gente viu que era uma coisa possível de fazer, que dá para fazer, que é para todo bolso e para todo mundo, basta se planejar. Aí então eu inventei de escrever um e-book sobre tudo isso, sobre muitas dicas, sobre como se preparar para o caminho todo, enfim. É um mega compilado, virou um guia do caminho e foi o que também... viabilizou o nosso caminho de 2023. Você vai ver como dá para fazer o caminho de forma muito barata e de forma intensa, aproveitando ao máximo o Caminho de Santiago. E esse e-book tá à venda, né? Ainda está à venda e muita gente compra, tem 900 e tantos e-books vendidos, quase 1000. E muita gente manda relato toda hora no Instagram, falando que está ajudando muito, que ajudou muito, tem gente que imprimiu e levou pro caminho. Eu achei massa demais isso. E o link para comprar esse e-book está aqui na descrição. E quem se inscrever ali embaixo no canal, aparece ali abaixo do vídeo, seja membro. Se você se inscreve para ser membro do canal, você tem 50% de desconto no e-book, que é uma das vantagens, tem outras, né? Mas você consegue comprar o e-book com 50%. Já é uma economia para o caminho. Então ajuda o nosso canal a crescer, te ajuda para se planejar para o caminho e todo mundo sai feliz. E como que se leva o dinheiro para o caminho, né? Em 2019 nós levamos tudo em dinheiro. Dinheiro, notas. Eu levei um pouco na minha doleira, o Marcos levou um pouco na doleira dele. Um pouco, a gente levou 1000 euros cada um. Acreditando no que se falava dos valores, né? Isso. E não é que não seja seguro, né? Mas é que você tá sempre assim, ansioso, né? De cuidar do dinheiro, de estar com a pochete ali por perto. Dessa vez, nós não levamos dinheiro, nós levamos um cartão. Um cartão que é de uma conta internacional para brasileiros, é o cartão da Nomad. A gente não está fazendo propaganda, não ganha nada da Nomad, mas é um cartão que nos ajudou muito, aceito em mais de 180 países, a gente usou em vários países durante toda a nossa viagem e foi perfeito, tanto para sacar dinheiro na moeda local, a gente coloca dinheiro em real, ele transfere para dólar e quando você usar ele desconta do dólar, então você não precisa nem se preocupar com câmbio, fazer câmbio, casas de câmbio, né? Funcionou na França, na Bélgica, na Espanha, em Portugal. Na África. Funcionou na Bélgica, em tudo, Londres, qualquer lugar. Em todos os lugares que a gente foi, funcionou super bem. Então essa foi a nossa opção. Importante falar também do nosso estilo de viagem. Antes de passar os valores, a gente precisa falar como é que nós viajamos. Esse é o que vai mandar, na verdade, nos seus gastos. Tudo vai depender, porque o que é perrengue
para mim, pode não ser para você e vice-versa. E o nosso estilo de viagem é o seguinte: nós não costumamos ficar em hotéis caros, comer em restaurante, ir para balada, né? A gente gosta de cozinhar a nossa própria comida. No Caminho de Santiago, principalmente, nós ficamos nos albergues particulares, municipais e paroquiais. E comemos muito pouco em restaurante, né? Foram 2 ou 3 vezes ali que a gente precisou comer porque ou não tinha cozinha no albergue, ou então era domingo e a gente tinha esquecido de comprar nossa comida antecipadamente. Aconteceu. E esse é o nosso estilo. A gente também carregou a nossa mochila porque a gente não precisou despachar nenhum dia. A gente não pegou nenhum transporte também, porque também gastaria um pouco mais. Se você necessita pegar um transporte, você vai gastar um pouquinho mais também. Bom, e só lembrando também que nesse vídeo a gente vai resumir os gastos em hospedagem, alimentação e outros gastos que tiverem, como farmácia, enfim. Nosso dia a dia da alimentação funcionava da seguinte forma. A gente não costumava tomar café da manhã no albergue, porque pra gente funciona dessa forma, funciona muito bem. A gente não tomava nem no albergue e nem fazia como a maioria dos peregrinos fazem, que sai do albergue e vai em direção a um bar. E pra comer a sua tostada, o seu suco, né, o seu cafezinho. A gente não fazia isso. A gente comprava alimentação no dia anterior, então comprava ali um sanduíche, uma carne, ramon, pesto, queijo, frutas. E aí lá pelas 10, 11 horas da manhã a gente parava em algum lugar e fazia o nosso lanche. Dá pra você ver na playlist toda do nosso Caminho de Santiago, que já tá aqui no YouTube. Tem dia após dia ali. Tem todos os dias da viagem, o que a gente comia, onde a gente ficava, as cidades. Então dá pra ver mais ou menos ali como é que era a nossa alimentação. Essa rotina, né? Essa rotina do caminho e a nossa rotina de alimentação, né? Que essa é uma que manda bastante na questão do orçamento. Exatamente, faz muita diferença. E aí, quando a gente tomava esse cafezinho da manhã, almoço lá pelas 11 da manhã, depois caminhava o resto do nosso trajeto até chegar no albergue por volta de umas 2h30, 3 horas. A gente ia lavar roupa, se instalar ali, tomar banho, e ia no mercado comprar alguma coisa para fazer o nosso almojanta. Porque era a parte mais substancial de comida, que virava o nosso almoço quase jantar já, porque era do meio da tarde pro fim. E é normal, quase todo mundo faz isso nos albergues, né? Tanto que a cozinha fica bem disputada nesse horário. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês de um dia que nós gastamos 13,40 € e nós compramos pão, presunto, compramos batata, vinho, cerveja, chocolate, que mais? Banana, maçã e algumas outras frutas que tá um nome meio esquisito aqui. Mas isso tem comida pra gente pra gente fazer o nosso almojanta, pra gente tomar de café da manhã no dia seguinte, ainda comemos um pouco mais, quase no almoço e janta do outro dia. Tinha tanta bastante comida que tinha. E assim também, a gente comprava muito vinho, cerveja. Se você não bebe, ainda tranquilamente consegue tirar aí uns 2,50 € do valor diário, porque você consegue comprar vinho a 1,50 €, um vinho bom. No máximo a gente pagou, acho que foi 4 €, se não me engano, algum vinho. Cerveja, você compra, sei lá, 60 centavos, 50 centavos, 1 €. Então... Nessa conta aqui de 13,40, 5 € foram só para cerveja e vinho. Então, é bastante. Então já pode tirar 5 € daqui. Já sobra 8 € só. Então com 8 € tem comida pra caramba. E na maioria das vezes, na imensa maioria, a gente fazia comida, já comprava a mais, porque fazia comida para nós dois e convidava mais, no mínimo, 1, 2, 3 pessoas, às vezes, para comer junto. Então, se fosse fazer realmente comida só para nós dois ou só para uma pessoa, nossa, gasta muito pouco, muito pouco. O legal é quanto mais pessoas você conseguir dividir, mais barato fica. Porque vamos supor que você vai fazer arroz. Uma pessoa não vai comer 1 quilo de arroz. 2 pessoas não vai comer 1 quilo de arroz. Mas 5 pessoas, sei lá, talvez, mas no caso de você dividir com alguém. Aí você consegue dividir. Mas o que eu tava falando é que a gente comprava, pagava e ainda convidava mais gente. Então, sim. Quer dizer, a gente, com essa grana, a gente ainda conseguia comer e ainda alimentar mais gente ainda. Sim. E a minha dica foi, quer economizar? Divide com um monte de gente. Isso. O total da nossa alimentação para nós dois, por esses 36 dias, foram de 659,94 €. Para cada um, ficou 329,97 €, o que dá uma média de 9,16 € por dia.
para perceber que um menu peregrino custa 12, 14 euros para você comer uma refeição só. E aqui a gente estava comendo o dia inteiro e ainda alimentando outras pessoas às vezes, e comendo doce, cerveja e tudo mais, e gastando só 9,16 euros. A gente ainda comeu bastante doce, a gente comia bastante petisco, tomava alguma coisa. Muitos que vocês mesmo do Instagram patrocinavam a gente, mandavam doce pra gente, mandavam bebida. Né? Tá tudo computado nesse valor. E a hospedagem é o outro ponto que consome bastante do teu orçamento, né? Que como a gente tá falando, hospedagem e alimentação são os maiores. A gente ficava em albergues. Priorizava, né, albergues paroquiais, que são por donativos, municipais e os particulares. Os municipais e os particulares, o valor, ele regula. Dependendo do ponto do caminho, imagina o caminho francês dividido em 3 partes. No trecho do meio, eles são bem mais baratos. Os albergues, até os particulares mesmo, né? A gente ficou em albergues de 6, 7 euros. 6 euros em Cacabelos, com quarto duplo, maravilhoso, só não tinha cozinha completa, mas era maravilhoso. Na igreja lá, 6 euros. E tinha um albergue naquela região. Ali, eu acredito que entre León e Cebreiro, mais ou menos, são os albergues mais em conta, né? Mas mesmo assim, os particulares e os municipais regulam muito o valor. Aí na casa de 10 euros, 11, 12, 13, às vezes 14. E os de donativo é um donativo. Você dá um donativo e recebe lá o local para você dormir, tem jantar compartilhado na maioria das vezes. Você só tem que lembrar que se você está comendo hoje, está tendo abrigo, água quente, luz, internet e tudo mais, todo aquele acolhimento, é porque alguém ontem deu essa grana. Então você não deixe de dar também. Você vai lá e dá o seu donativo para quem vier amanhã, né? Nos de donativo, a gente fazia o quê? A gente via a média da região, de como que estava o valor dos albergues que a gente vinha pagando, e pagava o mesmo, às vezes até um pouquinho mais. Se você está gostando do conteúdo, já curte esse vídeo, porque não te custa nada e nos ajuda muito. Já se inscreve no canal, assim tu fica sabendo, né, em primeira mão de todo o conteúdo que a gente postar. E nos ajuda a crescer também. E viajar mais. Isso. E se você está gostando muito, muito mesmo, seja um membro do canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo, ser um membro, se tornar um membro, e assim você recebe o conteúdo antes e também tem desconto no nosso e-book. Bom, e sobre as hospedagens, a gente ficou em 14 albergues particulares, 13 albergues municipais e 9 albergues paroquiais. A gente ficou bastante em particular, até porque o caminho estava muito lotado, a gente fez em setembro. E setembro é uma época de muita gente, em especial os últimos 100 quilômetros. Então a gente acabou optando muito por albergues particulares, precisar ligar para reservar. Os paroquiais não existem reserva, os municipais alguns reservam, outros não. Então a gente acabou optando muito por albergues particulares. Mas como o preço regula, a média ficou muito boa. E ainda assim, os albergues, tem albergue municipal que é muito melhor do que albergue particular. A gente ficou da outra vez e dessa vez em alguns albergues particulares que ficaram a desejar, né? Então não é porque é particular que vai ser o melhor. No total de hospedagem, nós gastamos 775 euros para o casal. Para cada um deu 387 euros com 50 centavos. E que ficou numa média de 10 euros com 76 centavos por dia para cada um de nós. Então a gente teve também outros gastos que deu 45 euros com 75, que engloba ali alguns gastinhos com farmácia, o chip de celular e mais alguma coisinha que eu não lembro. E lavanderia. Lavanderia teve mais 9 euros com lavanderia, porque normalmente a gente lava a roupa na mão, isso é uma super dica de economia. Lava sua roupa na mão que você não gasta. Porque em Pamplona é de graça para lavar, no albergue Jesus Maria. Mas em todos os outros, você paga na casa de uns 3 a 4 euros, às vezes até mais, 5, né? Para lavar e para secar também paga. Então, lava na mão e aproveita o sol. Então, assim, é o nosso estilo de viagem. A gente não acha perrengue lavar roupa na mão, a gente não acha perrengue ter que cozinhar. A gente até gosta de cozinhar. A gente não acha perrengue... Faz um monte de amizade cozinhando. É verdade. Ter que dormir num quarto com várias outras pessoas, né? Com cama compartilhada, não. Com quarto compartilhado. Cama compartilhada, quarto compartilhado, não tem problema. Não tem problema. Então, o que não é perrengue para nós, para você pode ser. Mas esse é o nosso estilo de viagem e isso foi o quanto a gente gastou. No total do caminho, nós gastamos, para cada um, 744 euros com 84 centavos, o que deu numa média diária de 20 euros com 69 centavos. Então, poxa, fazer o caminho com 20 euros por dia é super possível. Em 36 dias. E assim, é super possível
né? Daria para fazer com muito menos se você não bebesse, não comesse tanto doce quanto a gente comeu. É verdade. Dava para tirar tranquilamente uns 2,50 € por dia. Mais. Bom, então se você gostou, acha que você consegue fazer um planejamento bacana para o teu Caminho de Santiago baseado nesses valores, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta. E qualquer dúvida que você tenha, não só sobre os valores, mas sobre qualquer outra coisa aí do caminho, da nossa viagem, escreve aqui nos comentários. Escreve o que você está achando também, se tiver alguma outra sugestão, escreve aqui nos comentários que a gente vai ter um maior prazer em responder. Bom caminho!